Oi, gente. Vamos falar um pouquinho sobre perdão. Na Bíblia, ela tem vários versículos que falam sobre perdão. E uma das partes que eu separei da Bíblia é a parte de Lucas 7, do 36 ao 50, que é uma das partes que mostra o amor de Jesus para conosco. E eu acredito que seja uma das partes mais extraordinárias sobre perdão, ao meu ver, mostrando o quanto Deus é misericordioso para poder perdoar. E quando a mulher que joga perfume aos pés de Jesus, que eu acredito que seja Maria Madalena, ela foi perdoada. E quando ela ela percebe as coisas erradas que ela fez, e da mesma forma Jesus a trata bem, com amor, e a perdoa, e ela se sente perdoada pelo amor que ela vê em Jesus. É muito lindo. E quando a gente está tendo um relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e a gente percebe o quanto Deus nos perdoa por meio de Cristo Jesus, através da palavra, através do nosso relacionamento, em que quando a gente sabe, quando a gente erra, a gente pede, a gente mostra o nosso erro a Deus, e aí quando a gente mostra esse erro a Deus, a gente se sente perdoado, né? A gente não se sente mais culpado, porque a gente já trouxe a verdade para Ele, e aí a gente vai em paz. Igual quando um cobrador de impostos e o cobrador de impostos e o fariseu, os dois têm mudando, trazendo também sobre a gente chegar até Deus, e falar das coisas que a gente sente, né, que o Espírito Santo nos traz, que a gente está errado, que está nos incomodando. A gente chega até Deus e fala que isso está incomodando, e aí a gente sai desse momento em paz. E isso acontece também lá com eles. No caso do fariseu, ele ali mostra duas situações em que um não se enxerga como perfeito, e não vê nada de errado em si, mas fica olhando o erro do outro. Isso, em algum momento da nossa vida, pode acontecer, da gente estar olhando somente os erros do outro e esquecendo de olhar para os nossos, porque a gente precisa de chegar até Deus mostrando os nossos erros, e não ser arrogante ao ponto de chegar até Deus e falar assim: Deus, você não tá vendo que ele tá fazendo isso? Você não olha como eu sou bom e olha como ele é horrível. E assim, Deus, ele trouxe Jesus para mostrar que ele perdoa, sabe? E ele trazendo esse perdão pra gente,
ele trazendo esse perdão pra gente, a gente também precisa de perdoar o outro e não ficar retendo esse perdão, já que Deus ele já nos perdoou. E também uma das coisas também que lembra muito sobre perdão é sobre um empregado, sobre um patrão em que ele perdoou as dívidas de um patrão, quer dizer, do seu empregado, só que o seu empregado não perdoou a dívida do outro que o devia, ou seja, ele devia muito mais e ele foi perdoado, mas o outro não perdoou, ou seja, quando a gente não perdoa o outro, a gente fica com essa dívida dentro da gente. Então, isso acaba a gente não praticando uma misericórdia para com o outro, já que Jesus veio nos trazer essa misericórdia e perdão. Então, a gente precisa de transmitir aquilo que Ele já nos deu. Nós somos um canal que precisa transmitir essas coisas para as pessoas. E por isso que Jesus ainda fala nessa parábola sobre o empregado, o patrão. Depois eu vou colocar os versículos aqui embaixo do vídeo. E isso também fala, né, sobre perdão, porque Jesus ele já nos trouxe, ele já pagou pelos nossos pecados. E Jesus ele também chega a comentar, voltando naquela mulher que eu acredito que seja Maria Madalena, que ela tinha muitos pecados e Jesus a perdoou e ela muito amou Jesus. Por quê? Porque ela se sentiu perdoada. E quando Jesus transmitiu esse amor para com ela se sentiu perdoada. Porque se ele não houvesse perdoado ela, ele não a trataria bem. Ele não a trataria com compaixão, com misericórdia. E então ela não se sentiria perdoada. Por quê? Quando nós não perdoamos alguém, quando a gente guarda rancor de alguém dentro do nosso coração, a gente não vai tratar bem essa pessoa, porque a gente vai estar com aquilo guardado dentro do outro, com aquela falta de perdão, com aquela coisa ruim do outro. Então, enquanto a gente não perdoar, enquanto a gente não decidir não mais guardar essas coisas ruins dentro da gente, a gente não vai tratar o outro com amor. E nessa parte de Lucas que fala sobre essa mulher que derrama perfume, Jesus até chega a falar novamente sobre uma parábola, né? Ele sempre falava por parábolas para que as pessoas respondessem não sabendo em qual situação ela estava encaixada nessa situação, mas para que ela pudesse responder o que era justo, o que era errado e o que era correto ali naquela situação. E Jesus vai e conta essa parte para Pedro. Por que ele conta essa parte para Pedro? Pedro, ele sabia quem era essa mulher. E Pedro, Simão Pedro, ele não via nenhum erro, sabe? Ele não via nenhum erro nele, ele não se enxergava como pecador, ele se achava perfeito. E essas duas situações mostram, né, a religiosidade em que não enxerga
o erro de si próprio, mas sempre enxerga o erro do outro, que também nos fala muito sobre a famosa tire primeiro a trave do seu olho, e porque o outro às vezes tem um cisco, só que você tá vendo o cisco no olho do seu irmão e não tá vendo a trave no seu próprio olho. E quando a gente tira essas traves, quando a gente tira enxerga, né, os nossos próprios erros e vê o tamanho do amor de Deus para conosco por meio de Jesus, quanto mais a gente vai se aprofundando, quanto mais a gente vai se relacionando com Ele, buscando a palavra, tendo entendimento com o Espírito Santo, a gente vai entendendo o quanto nós temos erros, o quanto nós cometemos erros durante o dia, quanto nós pecamos e temos que nos arrepender, né, diariamente. E caso a gente peque, né, como Paulo fala, caso a gente peque, nós temos um sacerdote que está sentado do lado do Pai, que é Jesus. E Ele nos perdoa, né? Ele fez um sacrifício perfeito. Ele é perfeito. E esse sacrifício que Ele fez é de uma vez por todas, para poder pagar pelos nossos pecados. Por isso Ele nos perdoou, né? É uma dívida que foi paga, como fala na parábola do patrão. E também Jesus fala aqui, em Lucas 7,41, Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas, isso ele estava falando para Pedro, 500 moedas de prata, e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. E então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés. Desde que entrei, você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Então, ela se sentiu perdoada, por isso ela tanto amou. Porque quando a gente sabe assim, nossa, olha o que ele me perdoou, olha o tanto de coisa, quando a gente consegue se enxergar, a gente se sente amada por Jesus. Aqui, mais à frente, antes, né, no 39, quando o fariseu viu, não, mais 38, no 36, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastros, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela o enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecados que ela leva. Ou seja, Simão Pedro, ele ainda não conhecia Jesus. Ele não sabia quem ele realmente era, para que ele tinha vindo, ou seja, para os pecadores, para perdoar os pecados dessas pessoas. E Pedro, ele não se sentia perdoado. Como a gente não se sente perdoado
quando a gente não vê erro na gente. Quando a gente começa a enxergar os nossos erros, porque o Espírito Santo vai nos trazendo uma clareza sobre isso, quando a gente também dá essa liberdade a Ele, Ele vai nos mostrando e a gente vai se arrependendo dessas coisas. E aí, isso acaba que Pedro mostrou que ele não se sentia perdoado, mas ele tinha uma dívida, ele ainda não tinha enxergado isso e não sabia o que Jesus tinha vindo fazer, né? Que era perdoar os pecados. E isso é muito interessante, né? Que ele, por ele não saber da importância de Jesus, ele também não tratou ele bem, né? E antigamente, né, era assim, ó, quando a pessoa era um rei ou um profeta, eles faziam isso, mostrando importância, eles lavavam os pés dessas pessoas, né? Mas Pedro, ele não mostrou tanta importância, ele ainda não se sentia amado por Jesus. Mas essa mulher, ela se sentiu amada e perdoada, por isso que ela teve essa reação diante de Jesus. Mas Pedro, como ainda não tinha, ele reagiu sem empatia, sem saber o que Jesus tinha feito e iria fazer por ele, né? Mas tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado para que a gente possa enxergar em qual situação a gente está, sabe? Ser humilde para poder entender em qual situação a gente está, para que a gente possa, a gente já foi perdoado e a dívida já está paga e a única coisa que a gente precisa é ir se arrependendo diariamente das coisas que o Espírito Santo vai nos mostrando, né? Que precisa ser perdoado. E essa é uma das passagens que eu acho muito interessante e tem até no meu devocional. Eu vou colocar aqui no vídeo uma indicação até de uma parte em que eu tava pintando meu devocional e tem até uma parte que fala, né, sobre perdão nesse devocional que fala. Eu vou colocar pra vocês como indicação nesse vídeo.